Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo com o Dr. William Carvalho. Várias dúvidas aí coletadas durante a semana, que ele estará aqui para tirar essas dúvidas. Inclusive dar alguns conselhos interessantes aos empresários, aos donos de empresa, né? Para que entendam essa relação entre o funcionário, o empregado e o empregador. Dr. William, bem-vindo, boa tarde. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo. Ô William, deixa eu te fazer uma pergunta até curiosa. Ela foge do normal, né, das perguntas. É o seguinte, dentro do direito do consumidor, nós sabemos que há é muito mais fácil de se trabalhar, porque é o que está na lei e é o que foi dado como entendimento nos PROCONs. Você não fica fugindo muito do que está na lei, né? O entendimento do PROCON a respeito da escassez de um determinado produto, ou a promoção, ou vincular a respeito do CPF e tudo mais. O PROCON de São Paulo deu entendimento, em cima dele nós vamos discutir o que está em cima da lei. O máximo que pode acontecer é o entendimento cair perante, se sobe lá para o Supremo. Agora, por que dentro do direito trabalhista são várias vertentes, são várias mãos que acontecem, um caminho que você pensa, na hora que você está lá na metade, ele já se desdobrou em várias decisões diferentes pelo Brasil. Por mais que se tenham algumas jurisprudências, ainda alguns juízes teimam em brigar contra uma jurisprudência com algo feito, né, já decidido por vários juízes de forma reiterada. Então, o direito trabalhista, ele é um direito difícil de se trabalhar, né, de se lidar, porque ele vai abrindo leque. A cada pergunta ele abre 10, aí dessas 10 mais 10 e assim por diante. Você também percebe isso no dia a dia? Rodrigo, o direito do trabalho, ele trabalha muito mais com fato, né? Que eu acredito que no direito em si deveria ser um pouco mais assim, não todos, mas estou tentando resumir e simplificar isso. Matéria de fato, né? O que aconteceu de verdade? Não só o papel, por exemplo, faça um contrato de trabalho, né, escreve lá, você não é funcionário, ponto. Estou resumindo, é claro, né? Mas na prática ele é funcionário, por quê? Porque ele tem horário, ele tem uniforme, ele tem gerente, ele não tem liberdade, não tem autonomia, não tem poder. Então, olha a quantidade de coisas aqui que vai se desdobrando, conforme você falou, para se provar que aquele papel é só um papel, ele não aconteceu de verdade, né? Eu acredito que no direito do consumidor tem uma característica parecida, né? É que as justiças civil, né, que é estadual, e a Justiça Federal do Trabalho, como a Justiça do Trabalho talvez seja uma das poucas justiças especializadas, aí, bem separada do restante, então ela tem um entendimento, eu acredito que até mais profundo sobre algumas questões. Existe o mito de que a Justiça do Trabalho protege o trabalhador, né? Eu vejo, lógico, tem algumas decisões mais favoráveis, é porque tem uma quantidade de irregularidades. A gente fala muito isso aqui, né? Tanto por falta de conhecimento das empresas, quanto por algumas empresas que se aproveitam realmente das brechas da lei e tocam o barco. O brasileiro não tem a cultura de reclamar, né? Então, vamos dizer assim, compensa fazer errado, porque quase ninguém reclama, muito pouca gente reclama. Mas os entendimentos são até bem direcionados, Rodrigo. Mas se fala muito isso, né? O cara foi lá, falou qualquer coisa na justiça e deu. Mas não é bem assim. Atuo nessa área há muitos e muitos anos, né? Meu pai já foi sindicalista anteriormente, depois veio a ser advogado, acompanho ele desde de criança, literalmente, e eu vejo que a Justiça do Trabalho, ela tem lá suas medidas, tem também entendimentos favoráveis à empresa, outros ao empregado. É que eu acredito que a matéria de fato, que é o que deveria ser analisado em qualquer processo, no civil é um pouco mais frio, um pouco mais contratual, até a questão do consumidor, né? Comprou, não comprou, assinou pela internet, não assinou pela internet. Agora, a rotina de trabalho de um trabalhador, a infinidade de profissões, né? De formas de trabalho,
ela tem que ser um pouco mais de fato. Então, às vezes tem muito papel, eu assinou o contrato, mesmo assim ele ganhou o vínculo empregatício. Ora, ele assinou um contrato, mas você cobrava dele, mandava todo dia, tinha horário, tinha gerente, não tinha autonomia, não tinha liberdade, não tinha poder, não tinha nada daquelas características, então você vai fazer uma infinidade de perguntas para ver se enquadra ali na CLT como empregado ou como funcionário. É realmente um assunto bastante polêmico, Rodrigo, tem muito mito também sobre isso. Às vezes o patrão fica com raiva do empregado, o empregado fica com raiva do patrão e gera muito dessas questões que se fala sobre a justiça do trabalho, mas na prática eu acredito que é uma justiça até que razoavelmente equilibrada. William, sabe o que é engraçado? Dentro do direito existem as opções da mediação, da conciliação, né, da arbitragem também, que seriam ferramentas para se solucionar um determinado problema. E em muitas ocasiões não estão sendo utilizadas e alguns advogados nem sabem como utilizá-las de forma correta, em qual momento, inclusive dentro da parte processual, né, eles não entendem como utilizar essas ferramentas. E, infelizmente, uma delas, ela vem sendo trabalhada para que não se vire algo jurisprudencial. Por exemplo, aquele consultor de vendas, ele está pedindo na justiça que ele seja adequado conforme a CLT, né? Ele está lá como consultor, autônomo, mas ele está pedindo que ele seja como a CLT. Um PJ está pedindo para que ele tenha as características de CLT. Por quê? De fato, ele estava sendo uma CLT dentro do ambiente de trabalho. Mas todas as ferramentas estão sendo utilizadas para se coibir o avanço de um processo, para que próximos a ele depois não entrem com o mesmo processo, pedindo as mesmas coisas e acabando lá na frente virando algo jurisprudencial. Então, estão ainda utilizando essa ferramenta de forma errada, né? Para evitar algo lá no fundo, algo lá na frente, que seria um desenvolvimento jurídico dentro da jurisprudência, o que poderia estar sendo utilizado para se encerrar um problema, e não para deixar uma das partes teoricamente coibida no desenvolvimento ou no que realmente ela tem direito, né? Você fala da arbitragem, não sei se é essa. Justamente. São tantos artifícios, Rodrigo, sim, que eu poderia até mesmo o acordo, viu? Coisas. Até mesmo aquele acordo que foi liberado também. de 2017 para cá, entre as partes. Esse não é nem de vendedor, mas eu vou te falar uma situação que eu peguei esses dias e vou ter uma audiência aqui semana que vem ou na outra. Um casal, né? Trabalhava num sítio, um era caseiro e a esposa dele também cuidava de outras coisas ali do sítio. Uma fazendinha, né? Até um pouquinho grande. E aí o proprietário dispensou, só um era registrado, né? A esposa dele não era, mas até aí é discutível, enfim. Ele dispensou os dois, eles moravam lá, obviamente, né? Porque não tem como, é distante, não dá para ir trabalhar e voltar todo dia, até porque para a própria empregadora o custo não. Então morava lá na fazenda, que já é aquela questão, caseiro, cuida de tudo, faz de tudo, segurança, enfim, faz tudo que tem que fazer na fazenda lá. E ele dispensou a pessoa, e óbvio, tem que sair do imóvel, a pessoa não tem onde ficar, mas também tem que sair tudo, até aí também tudo bem. Mas os dois muito simples, sem escolaridade nenhuma praticamente. O do proprietário da fazenda, ele arrumou um advogado fake, né, um advogado que não era advogado do cara, né, que é difícil até falar para não falar mal de ninguém aqui, mas enfim, ele arrumou um advogado lá, um fantoche, para assinar pelo empregado, e o advogado dele, que é o advogado da fazenda, e ele pegou o senhorzinho lá e mandou ele assinar um monte de papel, mal sabe ler a pessoa, né, menos instrução nenhuma, e uma amiga dessa mulher, que já foi minha cliente, não sei porquê, ela falou, conversa com o doutor, tira a dúvida lá, e aí eu fui conversar com ela e ela falou disso, e esse senhor, ele já estava indo homologar o acordo, assinar lá para simplesmente dar quitação de tudo que ele tinha direito, de todos os anos que ele trabalhou, de tudo, enfim. Dava acho que R$2.000, sendo que tranquilamente ali, pelo menos ali para fazer um acordinho, tinha que ser uns 15, mas tinha outras coisas a pedir.
Aí eu falei para ele, ó, não compareça, se o senhor não assinou, você só assinou, nem, nunca viu advogado na vida, não sabe nada. Na verdade era uma fraude realmente, né, vamos ser bem sinceros, não vou falar o nome de ninguém aqui, então não tem problema. Mas eles estavam cometendo uma fraude processual, né, pegando, abusando aí da pessoa sem nenhum conhecimento, e ele ia assinar na justiça, depois eu teria que se descaracterizar esse acordo. Né? Eu já peguei casos assim, já anulei alguns casos assim, mas é utilizado o famoso jeitinho brasileiro, né, Rodrigo? Você dá uma ferramenta que poderia ajudar ambos, mas sempre um quer levar uma vantagem. Essa questão da mediação, bota lá a cláusula de mediação. Muita gente nem vai atrás, porque não faz ideia, mas essa cláusula é nula, né? Você entra com o processo e requer essa nulidade também dessa cláusula, né? Porque é absurdo. A pessoa, mesmo que ela tenha um MEI, o MEI lá, quanto que é o capital social dela, né? 5 mil reais, R$ 1.000, que é só um número que se coloca na junta comercial para poder abrir, não significa nada. Aí você pega lá uma multinacional de bilhões, né, bilhões de dólares, e aí dizer que os dois vão lá na mediação, vão pagar R$ 200 mil para fazer uma mediação, é um absurdo, é uma coisa surreal. E aí a gente tem algumas decisões aí também, que aí eu já não gosto de falar muito, né, mas o nosso STF aí tem tido algumas decisões complexas, vamos dizer assim, para não entrar muito nesse mérito, que a gente dispensa comentário, né, Rodrigo? Às vezes eles jogam pra cima e falam: o que que eu vou atrapalhar a vida hoje do cidadão brasileiro? Aí o primeiro papel que eles pegam é aquele que eles vão usar naquela semana. Tá bem por aí a ideia. Agora, nós temos no mercado aí alguns tipos de demissão. A demissão por justa causa, sem justa causa, a demissão que é feita pelo próprio funcionário, o acordo, né? Uma demissão consensual, aquela que houve uma discussão, mas também existe uma possibilidade jurídica que é uma rescisão indireta. Eu quero que o doutor explique primeiro o que seria essa rescisão indireta. A gente fala no popular, né? Eu demiti o patrão, né? Lógico, não é bem essa a forma, mas para simplificar. O patrão pode dispensar o funcionário de forma normal, né? Ele simplesmente não quer mais, paga tudo certinho, é claro. Né? E ele também pode demitir um funcionário por justa causa, né? Dar uma justa causa. E a rescisão indireta do contrato de trabalho nada mais é do que uma justa causa que o empregado daria no patrão. Por que justa causa? Porque é uma causa justa de rescisão de contrato, né? Estou simplificando, utilizando as próprias palavras do termo aí. A pessoa, o patrão não está cumprindo as suas obrigações no contrato, então isso dá direito à outra parte também de rescindir o contrato, sem ter nenhuma perda, né? Então, se ele entra na justiça, tem que ser feito judicialmente, né? Não existe algo administrativo, olha, vou fazer aqui uma rescisão indireta, né, do contrato de trabalho, e aí o patrão vai pagar de bom grado, digamos assim. Como a gente falou, essa questão da mediação, da conciliação não é utilizada como deveria, então não existe isso, então tem que ser feito judicialmente. O patrão não está cumprindo com suas obrigações contratuais, porque ambos têm obrigações, é um contrato, né? Um tem a obrigação de pagar corretamente, prestar um bom ambiente de trabalho, o outro tem de prestar um bom serviço, de não faltar, etc. Tem várias obrigações mútuas no contrato de trabalho. Então, se a empresa não está cumprindo a parte dela, o empregado ele pode, óbvio, procurar um advogado, uma orientação, né? Não é uma coisa tão simples assim, mas ele pode entrar com esse processo requerendo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Aí ele vai ter os direitos como se ele tivesse sido mandado embora. Vamos simplificar dessa forma. Ô William, então eu vou acrescentar nessa pergunta, porque como nós sempre falamos aqui em várias vezes, eu gosto até que você sempre comente quais são as características da pessoa jurídica, né, dentre elas a autonomia, e eu sei que tem mais outras duas que são bem claras, né, que precisam existir, mas existe a possibilidade da rescisão indireta em um contrato entre PJs? Por que eu falo isso? Às vezes a pessoa é contratada como PJ numa empresa, só que ela está descontente, mas ela não é contratada por tempo determinado. Ela é simplesmente contratada, mas tudo o que ela faz é como se ela fosse uma CLT. Ela se desenvolve sendo uma CLT. Então a pergunta é,
essa pessoa, ela pode utilizar dessa ferramenta, rescisão indireta, para que também dentro da pessoa jurídica ela consiga reverter a seu favor ou não? Tem que ser lá no processo, o processo ela vai ter que identificar que ela é CLT primeiro, para depois conseguir algo referente a isso. Rodrigo, vamos admitir que ela é CLT, né? Se ela não é CLT de verdade, se ela é uma pessoa jurídica de fato, ela é uma prestadora de serviço correta, dentro da lei, tudo certinho, vai se analisar o contrato, né? As cláusulas ali, ela pode rescindir um contrato, porque essa rescisão direta ou indireta de um contrato, né? Esquece a questão, o termo trabalho, ela pode existir em qualquer tipo de contrato consumidor, contrato de prestação de serviço. Então, não cumpriu o contrato de trabalho, né? Só que o contrato de trabalho tem implicações distintas. Então, se a pessoa tem esse contrato de prestação de serviço, mas ela não é autônoma de verdade, ela não tem autonomia, ela não tem liberdade, ela não tem poder, ela tem gerente, ela tem horário, enfim, ela é CLT, só não está registrada corretamente, né? Resumindo. Então, ela tem que procurar um advogado, né? Claro, fazer uma orientação muito ajustada disso, explicar certinho para ver se enquadra ou não, quais as hipóteses, quais as possibilidades, né? Porque a rescisão indireta, ela, mesmo estando registrado, ela não é algo normal, você tem que analisar os requisitos ali, ver se é possível, que dirá que a pessoa nem está registrada. Mas em vez dela pedir demissão, ela fala, eu não sou registrada mesmo, vou pedir demissão e pronto, e não está me pagando meu salário já faz 6 meses, enfim. Acho que vale buscar orientação antes de tomar qualquer tipo de decisão. Mas mesmo ela não estando registrada, se a empresa não está cumprindo a parte dela, e ela é uma CLT, né, só não está registrada corretamente, ela pode entrar na justiça. Até, se não me engano, fiz um processo desse essa semana. A pessoa não estava registrada corretamente, mas ela queria sair da empresa, a empresa também não estava pagando salário já há algum tempo ali, uma coisa estava bem bagunçada, tinha umas questões de agressão, e nós entramos com uma rescisão direta contra o trabalho, mas ela não tinha o registro, né? Então a gente vai reconhecer o vínculo e vai conceder a rescisão indireta, claro. São análises distintas também, né? Pode ser que ele dê o vínculo e não dê a rescisão, ou pode ser que dê os dois ou não dê os dois. Por isso que eu falei que a orientação do advogado muito certinho nesse sentido é bem importante. William, existe alguma vantagem, né, algum benefício para o trabalhador, ele pedindo uma rescisão indireta ou uma demissão, né, ele pedindo a rescisão ou a demissão? Quais que seriam vantajosos para o trabalhador? Se a pessoa pedir demissão, Rodrigo, vamos supor que ela está sofrendo uma pressão, um assédio, uma coisa séria, né? Procura orientação primeiro, porque ela pede demissão. Ela está abrindo mão ali do seguro-desemprego, né, dos 40% do fundo de garantia, de levantar o FGTS também, um aviso prévio, algumas outras questões eventuais aí de cada tipo. Se ela entra com uma rescisão indireta e prova que ela não tinha mais condições de trabalhar naquele local, por motivos inúmeros aí, depende de cada situação, ela vai receber tudo isso, né? Ela vai ter direito ao aviso prévio, seguro-desemprego, fundo de garantia, todas essas verbas, que se ela pede demissão, ela pode até provar, pedir uma reversão do pedido de demissão, mas é muito mais difícil provar o ônus da prova, né? Você provar que você pediu demissão, que você foi coagido, etc., do que se ela entrar com uma rescisão indireta e tentar fazer essa comprovação. Eu acredito que antes de se tomar qualquer decisão, se está com um ambiente ruim, está com problema, não está recebendo salário, não está recebendo fundo de garantia, qualquer situação em que você não está funcionando direito no seu ambiente de trabalho, antes de você pedir demissão ou qualquer outro tipo de coisa, vale buscar uma orientação antes, tá? Porque aí o advogado vai te orientar, vai te explicar, isso é possível, isso não é possível, para que você tome a melhor decisão, a decisão mais ajustada para o seu caso ali, né? Porque muita gente fica nervoso ali, às vezes na hora toma uma decisão errada, que às vezes até dá para fazer o processo, mas talvez dificulte, talvez um detalhe ali, uma orientação melhor, poderia facilitar uma prova ou alguma coisa assim. William, eu vou dar um pulinho lá no Savenhago e já volto, porque tem uma pergunta bem interessante a respeito da rescisão indireta, porque às vezes, até vou deixá-la já no ar, o funcionário ele precisa estar trabalhando para pedir a rescisão indireta, né? E se o juiz verificar que não houve, não há motivo de uma rescisão, a pessoa não cumpriu os requisitos para essa rescisão indireta? Vou dar um pulinho no Savenhago e já volto. Detalhes, hein? Justamente, vamos lá.
A turma toda vai querer participar do mundo de Harry Potter no aniversário Savenhago. A cada R$50 em compras, o cliente Savigani recebe um pacote de figurinhas. E ainda tem as melhores ofertas do ano. Confira! Aniversário Savenhago. Venha comemorar no mundo de Harry Potter. Costelinha ou panceta suínas resfriadas a pururucu, quilo R$19,50 e no nosso cartão a R$18,50. Feijão carioca Vasconcelos, 1 quilo, R$5,78. Molho de tomate Stella Douro tradicional sachê 300 gramas, R$1,29. Linguiça toscana Aurora, o quilo, R$17,90. Óleo de soja soia 900 ml, R$5,75. Cerveja Heineken Slick Lata 350 ml, R$4,89. Arroz tipo 1 Pop 5 quilos, R$26,80 e no nosso cartão a R$25,80. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$5,65. Contra filé, friboi ou pool, peça inteira vácuo quilo, R$34,90. Cerveja Império Lata 350 ml com 15 unidades, R$35,85. No pack com 15 latas, pague R$2,39 cada. A turma toda vai querer participar do mundo de Harry Potter no aniversário Savenhago. A cada R$50 em compras, o cliente Savigani recebe um pacote de figurinhas. E ainda tem as melhores ofertas do ano. Confira! Aniversário Savenhago. Venha comemorar no mundo de Harry Potter. Com certeza na próxima semana eu vou voltar a te pedir a falar sobre a rescisão indireta, porque ela é interessante, ela é uma ferramenta pouco utilizada e que deveria ser um pouco mais buscada, né, dentro dos... Aliás, vamos falar dos requisitos. Existem requisitos para que eu peça uma rescisão indireta? Eu tenho mais 2 minutinhos, doutor. Isso é uma coisa um pouco delicada, Rodrigo. Tem uma questão de entendimentos. Eu acredito que muitas coisas poderiam ser motivação para pedir uma rescisão indireta. Mas eu sempre avalio várias questões. Por quê? Porque tem muito juiz que entende que tem que estar atrasado 3 salários, por exemplo. Poxa, atrasado 3 salários, a pessoa já está numa situação absurda, né? Então, assim, o contexto da empresa, por exemplo, eu tenho situações de assédio gravíssimo, né? Assédio sexual, assédio moral, coisas muito sérias que não precisa se prolongar no tempo, né? A gente entra rapidamente, comprova que a pessoa está sofrendo aquela situação, e aí óbvio que o juiz vai decidir, enfim, mas é um motivo de coisa imediata, né? Tive situações aqui de um gerente estar agarrando a moça no canto ali da empresa, entendeu? Fez até boletim de ocorrência, etc. É uma coisa que surgiu do nada ali, começou a acontecer quando trocou o tal do gerente naquela determinada empresa. Então, por exemplo, esse é um motivo que eu não vejo como a mulher, né, continuar num ambiente de trabalho desse, inclusive não só a rescisão, mas indenização e outras questões. Agora, atraso do salário, né, FGTS também, muito tempo sem pagar, ou algumas outras verbas, pode ser uma alocação de vários motivos pequenos, por exemplo, não paga adicional noturno, está atrasando a FGTS, de vez em quando atrasa o salário, tem um pouco de assédio do chefe, não tem algo assim muito específico para dizer, olha, isso daqui, claro, se você atrasou o salário, igual eu falei, né, o padrão atrasou o salário 2, 3 meses, poxa, como que a pessoa continua se sustentando, né, com seus boletos, com sua situação toda atrasada ali. Então, existem alguns paradigmas ali, mas eu acho que é muito variável, muito de cada caso. Eu procuro avaliar se tem só uma situação, ou se são várias coisas para a gente poder alegar e demonstrar para o juiz que aquela relação jurídica, né, a relação de trabalho, ela se tornou insustentável até que chegou nesse ponto de requerer uma rescisão indireta. Daqui para frente, na próxima semana, nós daremos sequência a esse bate-papo, porque aí já entra um outro caminho, né, as decisões dadas ou não através do judiciário. Quero agradecer mais uma vez, Dr. William Carvalho, a todos os nossos ouvintes e telespectadores, e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade.
É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo.